Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso projeto Tinker Circuits. Até agora, nós conversamos sobre como criar uma conta no Tinkercad e exploramos um pouco das suas funcionalidades. Hoje, daremos um passo adiante e exploraremos os fundamentos da eletricidade. Compreender esses conceitos é essencial para criarmos uma base sólida para as futuras aulas. Antes de explorarmos nossos componentes elétricos, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos associados à eletricidade. Falaremos um pouco sobre carga elétrica, corrente elétrica, tensão e resistência. Além disso, falaremos um pouquinho sobre unidades de medida elétrica. E por fim, apresentaremos os componentes eletrônicos que usaremos ao longo deste projeto: resistores, LEDs, baterias, placas de ensaio, capacitores, indutores e transistores. Para cada componente, discutiremos o que são, como funcionam e como são utilizados no mundo real. Então, vamos começar com os fundamentos da eletricidade. A eletricidade é uma propriedade fundamental da matéria que resulta da interação entre partículas subatômicas, principalmente elétrons. Para entendermos isso, precisamos dar uma olhada na estrutura dos átomos. Vamos considerar o hidrogênio, o átomo mais simples. O hidrogênio tem um núcleo central composto por um próton que tem carga positiva e, frequentemente, um elétron que tem carga negativa, circulando ao seu redor. A carga positiva do próton é igual em magnitude à carga negativa do elétron, resultando em um átomo eletricamente neutro. Os elétrons desempenham um papel crucial na eletricidade, pois são responsáveis por transportar a carga elétrica. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um circuito. Imagine um fio de cobre, um condutor que permite que os elétrons fluam facilmente. Agora, conectamos esse fio aos terminais de uma bateria. Uma bateria possui uma diferença de potencial, medida em volts, entre seus terminais. Isso cria uma pressão elétrica que empurra os elétrons dentro do fio. Assim que fizermos essa conexão, algo incrível começa a acontecer. Os elétrons, que são partículas significativas, começam a se mover. Eles fluem através do fio de cobre, transportando do terminal negativo da bateria para o terminal positivo. Esse movimento ordenado de elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. É como um fluxo contínuo de partículas transportadas que transportam energia elétrica ao longo do fio. A unidade de medida para essa corrente elétrica é o ampere. Portanto, quando conectamos um fio de cobre aos terminais de uma bateria com uma diferença de potencial, estamos criando um caminho para os elétrons fluírem. E isso é o que chamamos de corrente elétrica. Tensão, também conhecida como voltagem, é uma medida de diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito. Ela é representada em volts. A tensão indica a quantidade de energia elétrica potencial por uma unidade de carga elétrica disponível entre dois pontos. Quanto maior a diferença de potencial entre os pontos, maior é a tensão. Imagine a tensão como uma espécie de força impulsionadora que empurra os elétrons em um circuito. Quanto maior a tensão, maior a energia que os elétrons têm e, portanto, maior é a pressão que os faz fluir através do condutor. A tensão é responsável por criar o movimento dos elétrons em um circuito. Ela é a causa do fluxo de corrente elétrica. A resistência elétrica é uma propriedade de materiais que se opõe ao fluxo de corrente elétrica em um circuito, e ela é representada em ohms. Para entender melhor, imagine a resistência elétrica como um obstáculo que os elétrons, que são as partículas carregadas de quantidades em um condutor, encontram ao tentar passar por um fio ou componente. Quanto maior a resistência, mais difícil é para os elétrons passarem. Isso resulta em uma diminuição da corrente elétrica para uma dada tensão.
De forma simples, a resistência elétrica limita a quantidade de corrente que pode fluir através de um componente ou condutor. Quanto maior a resistência, menor será a corrente para uma dada tensão. Para navegar com sucesso pelo mundo da eletricidade, é crucial compreender as unidades de medida e o Sistema Internacional de Unidades. Vamos explorar estes conceitos e suas aplicações no contexto elétrico. Esses conceitos são fundamentais para entender e comunicar conceitos elétricos de maneira precisa e universal. Vamos abordar as unidades de medida usadas na eletricidade. Cada grandeza elétrica tem a sua própria unidade de medida, o que nos permite quantificar e descrever com precisão as especificações elétricas. Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Volt é a unidade de medida da tensão ou voltagem. Ohm é a unidade de medida da resistência elétrica. E watt é a unidade de medida de potência elétrica. Agora, vamos entender como o Sistema Internacional de Unidades é aplicado universalmente para medir grandezas elétricas. O Sistema Internacional é um sistema de unidades padronizado que é usado em todo o mundo para medir grandezas físicas, incluindo as grandezas elétricas. No Sistema Internacional, as unidades elétricas como ampere, volt, ohm e watt são usadas em conformidade com as diretrizes condicionais, garantindo que as proporções sejam consistentes em todo o mundo. Agora, vamos entrar no cerne deste vídeo. Iremos apresentar todos os componentes elétricos que iremos utilizar ao longo do projeto. Para cada componente, discutirei o conceito por trás dele e suas aplicações no mundo real. Vamos começar com o resistor. Um resistor limita o fluxo de corrente em um circuito. Ele é usado para controlar a quantidade de corrente que passa por um componente específico. Aqui no Tinkercad, podemos adicionar resistores e ajustar seus valores conforme necessário. Vejam que é possível modificar o valor de resistência. Vejam que à medida que eu mudo o valor da resistência, as cores também são modificadas. Agora, vamos falar sobre o LED, ou diodo emissor de luz. Os LEDs emitem luz quando uma corrente passa por eles. Eles são amplamente utilizados para indicadores e iluminação. No Tinkercad, podemos adicionar LEDs e ver como eles emitem luz em resposta à corrente. Vejam também que nós temos aqui informativos sobre ânodo e cátodo. O terminal ânodo será o positivo e o cátodo negativo. Para identificar quais dos terminais é o ânodo e qual é o cátodo, basta observar o tamanho dos terminais. A perninha maior do LED é o ânodo e o menor é o cátodo. As baterias são nossas fontes de energia virtuais. Elas fornecem a tensão necessária para os nossos circuitos se alimentarem. Podemos escolher diferentes tipos de bateria com tensões variadas no Tinkercad. A placa de ensaio é onde conectamos todos os componentes do nosso circuito. Ela fornece um espaço organizado para montar nossos experimentos virtualmente. Utilizaremos muito. Os fios são os condutores que conectam todos os componentes em um circuito. Podemos adicionar fios no Tinkercad e conectá-los para criar nossos circuitos. Os capacitores armazenam carga elétrica e liberam quando necessário. Eles são usados em várias aplicações, desde temporizadores até filtros de ruído. No Tinkercad, podemos incluir capacitores em nossos circuitos e estudar seu comportamento. Veja que também é possível mudar o valor de capacitância. Os indutores armazenam energia em formato de campo magnético. Eles são usados em dispositivos como transformadores e bobinas. Podemos simular indutores no Tinkercad para entender seu papel em circuitos.
Também é possível alterar o valor da indutância. Por fim, temos os transistores, componentes semicondutores que amplificam ou controlam a corrente em um circuito. Eles são fundamentais na eletrônica moderna e são utilizados em amplificadores, transmissão e muito mais. No Tinkercad, podemos modelar transistores e explorar seu funcionamento. Nesta aula, exploramos os conceitos iniciais do mundo da eletricidade e pudemos apresentar os principais componentes elétricos que utilizaremos no Tinkercad para criar circuitos virtuais. Abordamos os principais conceitos relacionados à eletricidade, como carga elétrica, corrente elétrica, tensão e resistência. Também vimos unidades de medida e o Sistema Internacional de Unidades. Aprendemos sobre resistores, LEDs, baterias, placas de ensaio, fios, capacitores, indutores e transistores. Esses componentes e conceitos são o nosso alicerce para dar início à nossa jornada na eletricidade. Agora estamos prontos para começar a montar nossos próprios circuitos e aprofundar nossos conhecimentos. Na próxima aula, aprenderemos como medir tensão e corrente elétrica, habilidades essenciais para a compreensão dos circuitos elétricos. Até logo!